Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast. Eu sou Juliana Delanina e esse é mais um episódio da terceira temporada. E hoje com um tema e uma convidada muito especial, né? Essa convidada falando um pouquinho, ela foi indicação do Gustavo Passe, que eu entrevistei aqui, o mestre dos podcasters, dos podcasts. E eu achei muito legal a história da Dani, né? Falando um pouquinho dela, a Dani, ela é mãe, empreendedora, é psicóloga de formação, podcaster. E a Dani, ela é adepta de uma filosofia de vida nômade, né? Onde você não tem residência fixa em nenhum lugar. E eu achei muito legal a história da Dani, assim. Eu acho que é uma experiência nova para trazer aqui no podcast, né? Não deixa de também ser histórias de superação, porque ela deve ter muita coisa legal para contar da vida dela nômade. Só para vocês terem uma ideia, a primeira experiência da Dani, ela foi para a Austrália, partiu para a Austrália junto com 2 bebês, um filho, mais uma criança de 12 anos e o marido dela. E eles viveram 40 dias num motorhome, que aí eu quero entender essa história, que deve ser maravilhosa. E a partir dessa experiência, ela ensinou para os filhos dela o desapego, né? Essa filosofia de desapego e uma outra realidade de vida. E aí, quero apresentar então para vocês Dani Truffi, Daniele Truffi. Seja muito bem-vinda, é Truffi, né? Isso. Muito bem-vinda aqui, estou muito feliz que você Obrigada. veio. Também tô muito Você é feliz que podcaster deu bom. também, então você está super adaptada aos microfones, não? Eu comecei gravando em casa, depois eu vim aqui pro estúdio, gravei algumas coisas aqui. Que legal, aqui no Estúdio Voz mesmo. Aqui no Estúdio Voz mesmo. Ah, daí que você conheceu o Gustavo, foi assim. Foi. Foi assim. Então foi esse o caminho. Muito bem-vinda, Dani. Obrigada, queria primeiro te agradecer pela oportunidade uma aí, honra. dentre tantas histórias de superação, histórias incríveis que aparecem aqui no seu Essa podcast. é nova e eu vou amar conhecer, porque acho que ela tem muito rica de experiências e aventuras, né? Sim, tem de tudo um pouco. Sabe o que eu acho que é legal? De você contar um pouquinho de você, né? Assim, desde o início. Você é daqui de São Paulo mesmo? Porque você falou que você é muito conhecida por pensar fora da caixa e ser muito questionadora desde a infância, assim, né? Acho que é por isso até que você não seguiu muitos padrões, assim, da sociedade, né? De casar, ter filhos e viver para sempre num único lugar, né? Onde que é a maioria das pessoas. Então, acho que é legal para as pessoas te conhecerem um pouco da sua infância, como foi. Conta um pouquinho. Sim. Vou contar. Então, eu sou nascida no interior, minha cidade, sou mogimiriana, uma cidade Mogi, pequena, legal. sou de Mojimirim. E desde que eu sou bem pequena, os meus pais já mudavam bastante por conta do trabalho, então meio que mudança faz parte do meu desenvolvimento, digamos assim. Depois disso, eu tive um filho muito cedo, né? Que daí eu conheci o Daniel, enfim, tive um filho muito cedo. E Vocês eram namorados? Éramos namorados, então foi um filho na adolescência. E daí, acho que esse já é o primeiro fora da caixa, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha 18. 18, ai, super nova, nova, menina total. E mais fora da caixa ainda é que depois de 10 anos vieram mais duas Mais filhas. fora da caixa ainda que ela tá com ele até hoje, tá, gente? Né, Dani? De 18 anos até os 40 anos, tá com a mesma pessoa, já é fora da caixa também. Exatamente. Já começa daí, né? Aí, então, depois eu tive o Vini, né? O Vini hoje está com 21 anos. E daí eu sou psicóloga de formação. Eu sou psicóloga, Daniel é fisioterapeuta. E daí nós resolvemos que nós queríamos mais liberdade, sempre buscando liberdade. E o que eu falo muito, até no meu podcast e no meu canal, é sobre vida consciente. Que eu sempre questionei as coisas que eu fui fazendo de escolha, sempre fui questionando tudo, se era aquilo mesmo que eu queria ou se eu estava sendo levada pela correnteza, mais ou menos tentando assim, né? E daí foi quando a gente resolveu que ia abandonar as profissões e empreender. Então, nós somos empreendedores há 15 anos, totalmente fora do nosso ramo de trabalho, né? Nós resolvemos fazer um empreendimento voltado para a construção civil. Mas, nisso, eu continuei sendo psicólogo. O Daniel foi mais atrás da empresa e depois foi que eu deixei a carreira, né? Mas o que acontece? Eu fiz, já fora da caixa, eu fiz mestrado, fiz doutorado e ambos eu estudava homicidas. Então, eu estudava... eu sempre trabalhei no sistema prisional. Então, você gostava desse tema? Gostava desse tema.
Eu estudei no mestrado sobre homicidas. Você atendia? Atendia, porque eu trabalhava no sistema prisional. Ah, entendi, tá. Trabalhei na Delegacia de Defesa da Mulher. E daí eu fui trabalhar no sistema prisional. Tá. Então, eu fui estudar sobre psicopatia feminina e depois eu fui estudar sobre homicidas, o porquê as pessoas matam. Ai, conta um pouquinho dessas mentes homicidas, que eu acho que isso é interessante, né? Ai. Mas muito, muito... Nossa, deve ser muito louco, né? Você atender esse tipo de sociopatia, assim, né? A ideia é sempre entender o ser humano com um pouco mais de profundidade, né? Nas suas diferentes facetas. E o que te deixava, assim, o que você aprendeu nesse período, fazendo esses atendimentos com essas pessoas? Na verdade, nesse período, eu acho que o que eu mais aprendi como era um mestrado, foi como fazer pesquisa mesmo, pesquisa científica. Então, eu fiquei na academia durante 11 anos. Tá. Mas estudando isso especificamente, eu fiquei durante 6 anos. Eu acho que a coisa mais interessante que eu aprendi é que os seres humanos são capazes de coisas que a gente não imagina, né? Então, basicamente, tem histórias que a gente pode considerar aí mais tristes, mais pesadas, seja lá qual for, né? Mas tem todos os tipos de história. Eu acho que todos os seres humanos têm todas as suas facetas. Sim. E, para mim, o mais maravilhoso é isso, é estudar o ser humano em todo o seu desenvolvimento e como ele pode ser, né? Então, o meu mestrado foi sobre isso. E depois, durante o doutorado, o início do doutorado, eu já estava com 30 anos. E daí eu resolvi que eu não queria mais estudar essa faceta do ser humano. E foi quando eu fui estudar sobre o amor. Então, eu fui estudar sobre a construção histórica do amor e a paixão, enfim, as diferentes formas de amar. Então, eu estudei várias facetas aí do ser humano. Nessa minha formação acadêmica, né? Eu acho que o que eu aprendi nesse meio tempo que eu digo acadêmico, é que em todas as coisas que eu coloco a mão, eu tento trazer um pouco mais de consciência e humanização para seja qual for aonde eu estou colocando a mão, para qual objeto de pesquisa eu esteja olhando, né? Então, esse foi o meu caminhar, né? O meu trilhar ali dentro da academia. Depois disso, eu já comecei a ter a vontade de ter mais liberdade geográfica. Eu tinha 3 filhos, já tinha os 3 filhos. Eu também resolvi... sou vegetariana, meus filhos nasceram em casa. Então, é sempre questionando quais são as escolhas que eu vou fazer que combinam muito mais comigo e não com o que querem combinar comigo. E o Daniel tem esse mesmo estilo de vida, sempre teve... O mesmo estilo que você, de vida, assim? Sim. Vegetariano também, vontade dessa liberdade geográfica, tudo isso? Sim. Tem que ter, né? Senão você não tem um parceiro para isso, né? A gente brinca que eu sou a quem traz a ideia, ele é quem faz acontecer. A gente brinca mais ou menos assim, né? Boa. Então, quando nós viemos empreender em São Paulo, a gente já foi morar ali na Cantareira, que na época não tinha nada. Hoje em dia ainda tem bastante casa, bastante condomínio por ali. Nós morávamos lá, não tinha... Que ano foi isso? Foi 2013. 2012. Tá. 2010. 2010. Agora eu vi a minha filha nascida em 2010, foi 2010. 2010 nós viemos para Cantareira, não tinha quase nada, já tinha alguns condomínios, mas não tinha. Hoje em dia está bem desenvolvido ali. Então, nós já fomos morar ali no meio do mato. Vamos empreender em São Paulo, mas vamos morar no meio do mato, né? Então, já com essa ideia de sempre buscando mais liberdade, né? Vamos empreender com um propósito, ainda não tinha aquela coisa, era trabalhar na firma, né? Não era ir para a empresa e tal, não era o empreendedorismo que hoje é tão falado. Sim. Era uma coisa mais raiz, aquele empreendedorismo mais raiz. Abrimos a empresa e daí foi quando nós fomos viajar lá de motorhome para a Austrália, foi em 2014. Em 2014 nós fomos fazer essa viagem e nós vimos que tinham muitas famílias por lá que viviam em motorhome. E daí nós pensamos... Vocês juntaram, estavam com uma reserva para passar esses 40 dias? Exatamente. E vocês foram definidos que iam ser 40 dias mesmo? Sim. Tá. Foi uma viagem uma viagem de férias, né? E eram 40 dias. Aí que vocês queriam conhecer as cidades e sair viajando. E dar rolê. Tá.
Não, foi a primeira viagem que nós fizemos, assim, maior. E nós não queríamos uma viagem encaixotada. Não, vamos fazer a viagem no nosso estilo. Fomos montando. E isso foi em 2014. 10 anos atrás também, né? Nessa viagem, nós entendemos... Pô, nós não queremos ficar parado num lugar só. Só que nós tínhamos a empresa. E a empresa é uma prestadora de serviços. Então, o que nós vamos fazer? Foi quando eu comecei a estudar o mercado digital. Foi quando eu entendi... Eu brinco que o Tim Ferriss foi meu primeiro mentor. Porque foi quando eu li Tim Ferriss e entendi que algumas coisas poderiam ser diferentes ali. E fomos transformando a administração da empresa de forma remota. Tá. Isso foi em meados de 2017. E vocês conseguiram trabalhar remotamente? Assim? Conseguimos, porque daí o primeiro passo que nós demos, vamos mudar da Cantareira, vamos mudar de São Paulo. A primeira coisa que nós fizemos foi morar na Ilha Bela. Então vamos sair de São Paulo, vamos ver o que dá. Nós gostaríamos de estar longe o suficiente para estar perto do mar, mas perto o suficiente para poder voltar na hora que precisasse. Claro. E vocês sempre quiseram essa conexão com a natureza, né? Sim, sim. E daí deu certo essa administração. Quando chegada a pandemia, já estávamos há 3 anos fazendo isso. Acho que, pelas contas, acho que é isso. Há 3 anos já estávamos fazendo isso. Então, daí nós conseguimos... Aí nós pensamos, agora é a hora vamos levantar o voo. A empresa deixou de ter uma sede fixa, né? E foi quando nós saímos para viajar. E daí a gente falou, vamos passar 2 meses na Bahia. E 2 meses duraram 2 anos e meio. Que a gente rodou... Que lugar da Bahia? Nós ficamos em Ilhéus durante 2 meses. Depois nós fomos subindo, fomos até o Ceará. Aí depois descemos pelo interior do país. E daí que nós voltamos aqui para São Paulo. E agora tem 1 ano que nós estamos ainda nômades, né? Só que a gente faz ali uma viagem mais perto, por enquanto, ainda com liberdade geográfica, porque o nosso objetivo é essa questão da liberdade geográfica. Sim. Então, a gente tem mais essa liberdade de poder estar onde quisermos, como quisermos, né? Então, a gente vive viajando. Ô, Dan, como que funciona a educação das crianças nessas viagens, tudo? As crianças, os meus filhos mais novos, né? As 2 filhas mais novas, elas foram estudaram no Instituto Thiers, na Ilha Bela, que hoje é uma escola. Quando elas estudaram por lá, ainda não era uma escola formal. Hoje é reconhecida pelo MEC, né? Que é uma escola democrática. Então, foi o único lugar, basicamente, que elas frequentaram, que é uma instituição. Né? Desde que as crianças foram chegando numa idade escolar, os filhos mais novos, eu comecei a questionar que tipo de educação eu gostaria para eles. E daí eu entendi que talvez uma aprendizagem mais livre fizesse mais sentido para nós. Sim. E daí foi então que nós começamos a estudar sobre os processos de desescolarização, né? Hoje em dia já é muito mais falado, hoje em dia já existem muito mais pessoas viajando do mundo e tal. Mas hoje em dia os meus filhos, eles são matriculados em uma escola que chama Clon Lara, que é uma escola remota. Só que é uma escola americana. Né? Ela tem sede em Michigan e subsede em Portugal. Então, essa subsede em Portugal é quem... E a mensalidade é muito cara de uma escola assim? Não, tem até lá no site. Eu não quero falar curiosidade, besteira, mas tem lá, talvez... senão eu vou falar alguma coisa. É porque hoje uma presencial a gente sabe o preço das escolas, exato, né? Então... Não, até porque não tem a estrutura física, né? Exato. Mas é muito mais barato do que uma escola particular presencial. É bom que é bilíngue também, né? Então... dá para ter... Porque o inglês deles vai ficar bom, né? Dá para isso também. Mas isso é importante porque até tem muita gente que chega no meu perfil e tal, perguntando sobre isso, que é essa questão da língua, né? Tem como você fazer os encontros em inglês com as famílias americanas, mas as famílias brasileiras pertencem a essa subsede de Portugal. Então, aí os encontros são em português. E é legal, para nós é interessante, porque o currículo é aceito onde é aceito o currículo americano.
Então, por exemplo, esse ano nosso objetivo é começar a se programar para sair do país. Então, aí há a possibilidade de poder, por exemplo, frequentar uma escola sem grandes problemas burocráticos. Né? É feito através de projetos no ensino. Então, cada criança escolhe um projeto e daí vai desenvolvendo esse projeto e, através do projeto, vai passando por diversas disciplinas. Tá, né? Legal. Além de que as crianças aprendem também com o próprio movimento. Né? Então, essa escola tem um tutor, e o tutor que nos é designado nos auxilia em como pode ser a aprendizagem no cotidiano, que a gente chama. Tá. Então, como é que funciona? Por exemplo, as crianças aprendem geografia viajando, aprendem sobre clima, aprendem sobre a história dos lugares, aprendem sobre novas culturas, aprendem sobre a alimentação. Aí, aprende através de comparação de preços dos lugares, aprende sobre a distância. Então, vai aprendendo um pouco de todas as disciplinas no decorrer da viagem e do projeto em si. Que bacana. Então, acontece assim, é bem fluido. Mas eles perdem um pouco essa socialização, né? De estar com outras crianças nos ambientes, assim. O que você acha? Pensa um pouco sobre isso, assim. Esse é um outro tema que é um tema mais complexo, super Dani. Complexo, É super complexo mesmo, né? Sim. Porque daí a gente, né, quando busca... Não, mas fica à vontade também. Sobre socialização, sim. Não. Se não quiser falar disso. O que acontece? A socialização, ela se dá de diferentes formas. Sim. Quando ela se dá fora da escola, ela dá de uma forma diferente. Qual é a forma diferente que ela se dá? Quando a gente fala de socialização, a gente parte do pressuposto de que a pessoa está se socializando a partir do contato com o outro. Sim. E daí temos ferramentas socializadoras. A escola é uma delas. Né? Tá. E daí, quando a criança está fora da escola, ela se socializa com culturas diferentes, classes sociais diferentes e faixas etárias diferentes. Né? Então, às vezes, dependendo do lugar que nós estamos, a criança vai, por exemplo, aprender a desenhar. Ela vai se socializar com aquele professor que é de uma outra idade. Mas é uma socialização. E daí a gente vai falar sobre vínculo, sobre afetividade. E aí é onde eu acho que talvez tenha um déficit, digamos assim. Acho que sim. Porque quando a gente fala de vínculo e de afetividade, a gente fala de presença, a gente fala de dia a dia, que é onde isso talvez seja construído. Né? Sim. E, então, isso é o que nos preocupa. Então, a gente tenta manter os vínculos e a afetividade com as pessoas que a gente vai cruzando amigos, pelo família. caminho. E os amigos da onde nós moramos fixos, mais os amigos que a gente conhece pelo caminho. Nós vamos tentando manter esses laços, porque a ideia não é para ser sempre nômade, né? A nossa ideia é que vai chegar um dado momento... Nós já estamos nos cansando até. Tanto que estamos... Cansando e você quer morar fora esse ano. Fora do Brasil. Exato. Mas por que você está com essa vontade de morar fora agora do Brasil, de novo? A ideia seria para que a gente possa se aproximar mais de outras línguas e também de outras culturas. Mas você já tem uma escolha? Vocês já estão escolhendo? Ainda não. Temos algumas ideias ali. Temos algumas ideias Estamos estudando. Você tem cidadania, alguma coisa assim? Tem cidadania Como funciona? italiana. Eu também. É ótimo, né? Sim. Então, você está querendo ir para a Europa também mesmo? Talvez. Tá. Talvez. Facilita para vários lugares, né? Tem bastante... Eu morei 1 ano na Itália. E o que você achou? Eu fiquei noiva e fomos morar. Aquela coisa dos jovens, assim, 24 anos. Foi muito legal, né? Uma experiência muito boa. Acho que todo mundo tem que morar fora uma vez na vida para você conhecer outras culturas e sair fora da caixa mesmo, né? Sim. Ver que existe outras culturas e dar valor a muita coisa também que você não dá quando você não faz, né? Esse tipo de viagem. Mas foi bem bacana. A ideia é essa. A ideia é levar as crianças para conhecer o mundo mesmo, né? Então, nós estamos pensando por onde começar. E eles gostam? Gostam. Eles gostam principalmente por isso, porque todo mundo sabe que tem um prazo de validade. Sim. Porque não deixa de ser uma aventura para eles, né? Novos ambientes. E será que esse é o segredo do relacionamento longo, Dani? Porque a gente estava até conversando antes de começar aqui, né, Dani? Que, todo mundo já se separou, né? De longos relacionamentos. E o seu casamento tá firme e forte, assim. Você acha que isso é uma forma legal também de não cair na rotina
E também ter todo esse apoio um do outro, né? Porque não deixam de ter muitas situações quando você começa uma vida nova em outro lugar, né? Eu acho que nos últimos anos, posso dizer que sim, mas são 20 e tantos, né? Eu não sei se existe um segredo ao certo do relacionamento, né? Mas acho que... Eu não sei, eu procuro dizer que quando a gente entende que algumas coisas é um processo, e que o casamento talvez também seja, e que daí tem fase que é ruim mesmo, né? E que às vezes a gente quer dar aquela zerada, né? Quer começar de novo. Passa por essa vontade, né? Esse desejo e tal. Agora, eu não sei ao certo qual é o segredo, mas eu posso dizer que viajar por aí traz menos monotonia. Exato, traz menos monotonia, é verdade, Sim, traz. Porque é tudo novo, né? Assim, inclusive o círculo que vocês fazem de amigos, de tudo, né? Sim, sim. Ada, conta um pouco dessas experiências que eu acho que é legal, das viagens, como foi. Se você quiser contar algumas experiências que você teve, que você acha interessante. Conta essa do motorhome, foi super legal quando vocês foram a primeira vez? Foi, o motorhome foi bem legal. Eu acho Como que é um motorhome dentro, assim? É uma mini casa, É uma mini casa com tudo. Com tudo. E, é muito legal. E é seguro, né? É muito seguro. Você para em alguns lugares, tem que parar, né? Para dormir, para... Tem que parar em camping e tal, né? E... Bom, tem vários lugares que pode parar na rua, outros não sei como que funciona hoje em dia, principalmente no Brasil. Em questão de segurança, e também tem algumas cidades que eu sei, não por experiência, mas que eu sei que não pode parar, é proibido parar o carro em alguns lugares, né? Foi uma experiência muito legal, é muito legal. Foi a primeira experiência que vocês fizeram com os filhos viajando mesmo, assim? Nesse estilo mais livre, foi a primeira vez que nós fizemos. Nós sempre gostamos de viagem diferente, né? A Violeta é a mais nova, quando ela estava com 4 meses, nós fomos para o Equador, fomos para Quito, então nós sempre gostamos desses rolês mais alternativos. O que eu acho mais legal da viagem em si, o que eu mais gosto, é de você poder pegar a mala e ir para onde você quiser, no momento que você quiser. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é realmente conhecer os diferentes lugares, né? Porque, que nem quando eu cito sempre quando nós fomos para a Chapada Diamantina, que foi uma experiência muito massa, porque nós fomos de forma despretensiosa para conhecer o lugar, porque é um destino super turístico, né? Sim. E daí nós fomos aleatoriamente para lá, não definimos ir, alugamos uma casa e tal. Chegou lá, a casa era muito legal. E os anfitriões eram muito legais também. Eles moravam vizinhos, ela era brasileira, ele era alemão, e eles passavam metade do ano na Alemanha, metade do ano lá na Chapada. Lá na Chapada. Então, foi muito gostoso, porque nós fomos jantar com eles algumas vezes, e nós tivemos o estilo de vida que é morar ali em Lençóis, que é lá na Chapada Diamantina, essa cidade de Lençóis, para quem não conhece, né? É uma das cidades maiorzinhas ali, dessas turísticas da Chapada. E nós ficamos lá. Então, nós ficamos lá. Aí, nós fomos passar alguns finais de semana no Vale do Capão. Então, deu a louca, a gente ia lá para o Capão, ia jantar no Capão e voltava. Então, nós pudemos ter a experiência de viver ali naquele lugar. Né? Mas vocês tinham ido para passar um tempo, mas não para morar, a princípio, para Chapada. Nós fomos, alugamos uma casa para 20 dias e ficamos 3 meses. Ah, nossa. Porque nós gostamos muito do estilo de vida de lá. Sim. Então, a internet dava para suprir as nossas necessidades. E depois, como que você fez com as coisas? Você deve ter ido com pouca bagagem. Depois, você buscou o restante? Nossa, isso é muito louco. Porque eu queria entender. Nós vendemos tudo. E ficamos com algumas coisas que nós deixamos lá na casa de praia da minha mãe. Aí nós deixamos parecia um quarto gigante forrado no fundo da casa.
Quando eu voltei para cá, eu olhava para aquilo e não entendia o porque eu tinha guardado. E olha que eu sempre falo do desapego e Tava pegada a um monte de coisa que você nem usa. Há um monte de coisa que eu nem uso. E daí saímos doando todas as coisas, obviamente. Quando nós saímos a primeira vez, não cabia coisa dentro do carro. Hoje em dia é 3 malinhas, entendeu? Sim. Então, hoje nós temos poucas coisas ainda lá guardadas, mas hoje é só um armário onde a gente guarda coisas que têm valor afetivo. Brinquedo que as crianças têm um valor, um carinho, essas coisas ficam Daqui guardadas. um ano já perde, né? Já também. perde. Ô, Dani, muito louco isso, porque realmente esse negócio você tem que ser uma pessoa muito desapegada de coisas materiais, né? Tanto de mudanças que você faz, realmente, você desapega de tudo, né? Desapega de tudo. Usa poucas roupas, né? Não dá para você sair carregando um monte de coisa com 3 filhos, né? Não, é bem pouca roupa. Roupa a gente compra bem pouco, algumas vezes no ano. Sapato, cada um tem 3, e é assim que funciona. Olha, que maravilhosa. E daí a gente desapegou dessas coisas todas, Sim. né, de casa. A gente anda, tem algumas... Tem que tirar essa tiara, tá me machucando. Nós temos algumas coisinhas que a gente tem carinho, né? Sim. Assim, uma pedrinha que representa tal coisa, que é o que anda com a gente. A gente chega e monta... E você já criou seus filhos nessa cultura total do desapego, né? Total. Total. Eles não ficam pedindo coisa quando viajam. Quero isso, quero aquilo. Pede. Deixa eu levar uma lembrancinha daqui. Uhum. Sempre pede. Aí a gente vai negociando, né? Sim. Tem que ir negociando. Tem os presentes, tem as coisas que ganham. Sempre tem, né? Não tem como. Mas também se habituaram muito a entender que tá tudo bem abrir espaço para o novo, sabe? Vamos desapegar porque daí abre espaço para o novo. Essa cultura deu bom. E agora em São Paulo você tá o quê? Você alugou uma casa? Como é que você tá hoje, seu dia Airbnb. aqui em São Paulo? Eu vivo de Airbnb. Você tá... Nossa, gente. Muito louca a história dela, gente. Como assim? Amanhã acaba esse Airbnb que eu tô. Aí nós vamos pro interior para visitar a família, que faz algum tempo que a gente não vai. E depois você tem que ter um bom carro nessa brincadeira, né? Para transportar tudo, toda hora tá mudando. Nosso carro é alugado. É? Também. A gente também vendeu o carro e ficou com o carro alugado. Porque daí, quando se a gente vai para fora, aí devolve o carro, depois pega, né? E o melhor, esse meu contrato do carro é desde... Faz uns 5 anos que é o mesmo. 4, 5 anos que é o mesmo. Só que nós já trocamos de carro umas 15 vezes. Maravilha. É bom que você não enjoa de nada na sua vida. Não. E daí deu ruim, quebrou e troca. Não enjoa de nada na vida. Porque você não... Na verdade, é tudo alugado e nada é seu, né? Não. Mas você não gasta mais grana, Dani, nessas brincadeiras de não ter fixo? Porque vai trocar Airbnb, aí vai, viaja, não sei o quê. Vai uma grana também, não vai? É uma sensação. Mas não? Não. É uma sensação. Porque o que acontece? Você substitui as contas, né? Então, o seu aluguel substitui pelo Airbnb e, assim, todos a sequência de contas. Então, por exemplo, cada lugar que a gente vai, vamos supor que as crianças querem fazer algum tipo de atividade. Tem lugar que as atividades da prefeitura dá para ir, legal. Tem lugares que são atividades pagas. E daí você substitui pelas atividades que normalmente se faz. Então, o Airbnb, por exemplo, é muito mais fácil você fazer a conta, né? Porque já está embutido todos os custos de uma casa. Sim. Então, com isso, a gente não precisa se preocupar. O que me dá mais alívio é isso, não ter o custo de manutenção da casa e nem do carro, no meu caso, né? Então, por exemplo, esse custo, ele é embutido daí no valor... Já no valor da diária do Airbnb. Então, a gente tem um budget ali que a gente pode gastar. As nossas diárias... E por que você veio agora para São Paulo? Porque nós temos a empresa aqui. Né? Tá. E daí... A empresa, fala de novo, Dani, eu não lembro. A empresa que você... A empresa é de impermeabilização. Impermeabilização, tá. A gente trabalha com condomínios prediais. Tá, e tua renda hoje vem dessa empresa. Vem dessa empresa. Tá. E... Mas aí você tem que estar fixa em São Paulo? Não. A gente, que nem nós... Você terceiriza esse serviço de impermeabilização? Não, nós que fazemos. Mas vocês a administração é remota. Entendi. Então, por exemplo, nós ficamos 2 anos sem vir para a empresa. Não conhecia ninguém. Nós temos 44 colaboradores hoje. Tá. E a gente não conhecia nenhuma. Conhecia 3 pessoas que é da parte da gestão. Então, todo começo de ano, a gente costuma falar que a gente faz uma inserção, né? De ali 3 meses. Tá. Para começar a colocar o plano estratégico em jogo, né? E depois disso, a gente já não fica mais presente
100% do tempo. Até quando nós estamos aqui em São Paulo mesmo, por exemplo, mesmo a gente gosta de aproveitar que está aqui para fazer as reuniões presenciais, marca num café, marca no hall ali do Airbnb que eu tô, marca no Airbnb, marca no cowork, que é onde nós temos vagas rotativas, né? Aí a gente marca algumas presenciais, mas mesmo assim é 2 vezes por semana, coisa assim. O outro motivo que nós estamos aqui em São Paulo, neste momento específico, até as crianças falam, vai mãe, que consulta tem hoje? Porque eu levei todo mundo a todas as consultas, e dos dentista, médicos, e tudo. médico, e exame que precisava fazer. Sabe aquelas pequenas pendências que você fica, nossa, preciso fazer. E daí aqui em São Paulo é muito mais prático, né? Então acabou que a gente ficou para fazer isso. Nós estamos em São Paulo. E tua família hoje tá... A sua família mora onde? No interior. No interior, em Mogi. Para onde vocês estão indo amanhã? Para onde nós estamos indo amanhã. Tá. E a do Daniel, a família dele? Também é de lá. Ah, vocês dois são de lá. Nós nos conhecemos lá. Tá. Então é todo mundo de Mogi Mirim. Lá aí você fica um pouco na casa da sua mãe, com as crianças? Aí fica lá, Mas nós vamos ficar uma semana. Aí depois a gente começa a negociar no Airbnb para onde nós vamos. E já tem algum lugar de... A gente quer voltar para o litoral. Você quer ir para a praia? Litoral, agora fica um pouco na praia, né? Já ficou em São Paulo, né? Nós estamos vendo se eu vou conseguir concluir toda essa questão de médico, porque, tira um raio-x daqui, faz um negócio dali, não tem nada. Mas aí você viajando de novo, a empresa de impermeabilização, ela continua rodando? Continua rodando. Mesmo você indo para outros estados? Porque você falou que é vocês que estão fazendo esse trabalho? Continua rodando. Tá. Não, mas aí você roda conforme os estados. Não, a empresa atua em São Paulo. Ela atua só em São Paulo. Grande São Paulo. E a gente faz a gestão de forma remota. Entendi. Então, nós desenvolvemos todos os controles, né? Tá. E daí a gente administra a distância. Entendi. Poucos colaboradores trabalham presencialmente. Você consegue fazer tudo remoto nessa gestão. Sim, sim. E não muda a tua renda, se está longe ou não? Não. Que bom. Continua, a empresa caminha sem... Você já tem alguns anos na empresa, né, 15. Dani? 15 anos. E você não tem vontade mais de atender como psicóloga? É um desejo que começou a surgir de alguns anos para cá. Porque, querendo ou não, seria mais uma fonte de renda para você, né? Sim. Começou a surgir esse desejo de alguns anos para cá. Comecei a repensar isso. Até comecei a estudar de novo algumas coisas. E esse tem sido uma vontade. Voltar. Porque hoje também atender... Hoje é tudo remoto, né? Até para fazer atendimento hoje, né? Sim. Então, para você, seria mais... Mas você cansou um pouco da profissão, por isso que você mudou, assim? Eu nunca atuei diretamente com psicologia clínica. Entendi. Né? Lá atrás eu não atuava com psicologia clínica. Atuei um pouco depois que eu deixei o mestrado. Entre o mestrado e doutorado, um pouco, eu tive consultório. Mas eu trabalhava com psicologia social. Tá. Então, eu trabalhava em instituições. Trabalhei no judiciário, trabalhei no sistema penitenciário, era com isso que eu trabalhava. E fiquei muito tempo na academia, né? Então, eu era pesquisadora, era cientista, né? Fiquei fazendo isso. Era bolsista. Que interessante. Fui bolsista no mestrado e no doutorado. Tá. Então, era esse o meu trabalho, digamos assim, dentro da psicologia na época que eu estava Você gostava dessa área de pesquisa? Gosto. Gosta também? Gosto de pesquisa. Boa. Sou um ser curioso. Demais, Dani. Nossa, Dani, eu nunca tinha conhecido uma história assim, sabia? De alguém nômade, assim. Então, agora com a família, sabe? Você conhece outras famílias? Você tem conhecido nas redes? Conta um pouco das suas experiências, assim. Conheço. As pessoas vão chegando, né? Tem pessoas que se tornaram nômades depois de me conhecer, de falar, pô, dá para ser com criança, que legal. Então, tem pessoas rodando por aí de vários formatos, né? Tem gente que troca por trabalho, por olhar o animal de estimação da pessoa e daí fica na casa da pessoa. Tem vários formatos que as pessoas estão fazendo para poder se manter geograficamente livre, né? Sim. E a questão da família é que o pessoal se apega a essa questão da escola. Sim, né? sim. Então, é o que mais pega, né? Assim. Então, realmente, por exemplo, se a pessoa é conteudista, no sentido de a pessoa gosta de ver a criança aprendendo conteúdos escolares, disciplinas e tal, então vai
não vai conseguir segurar essa onda. Existe toda uma pressão, né? Mas a partir do momento que eu fui para as redes, eu comecei a perceber que tem várias famílias fazendo isso. Então, tem gente viajando de motorhome, tem gente viajando como nós, tem gente viajando de barco, tem gente que gosta dessa liberdade geográfica. Então, por exemplo, às vezes os pais conseguem uma renda sem estar fixo, então acaba conseguindo, eu vou ficar um pouco em cada lugar. Então, acaba tendo bastante gente fazendo esse movimento. Sim. Então, eu conheço algumas famílias que fazem. Eu lembro de um cara, não sei se você lembra, de um cara que viajou num fusquinha com um cachorro. Depois ele sofreu um acidente, né? Que também é muito louco. Ele viajou um mundo com um Fusca e um Golden. Eu super acompanhava ele, gente. Sim. Até o dia que ele sofreu o acidente. Foi bem triste. Fiquei bem triste, assim. Foi um luto dos nômades, Os nômades, mas... Com animal, vocês não têm animais, né? Ou tem? Temos um gato. Daí vocês levam eles para todos os lugares. Leva o gatinho viajante. Tá velhinho, tá mas velhinho? Vai. Tá com 13 anos. É? Mas vai. Nós saímos com 2 gatas. Uma faleceu aí no meio do caminho, nos deixou, mas já estava doentinha também. E daí tem essa outra que ainda está com a gente. Ô, Denise, você sente um pouco de preconceito das pessoas, assim, desse seu estilo de vida? Da família, as pessoas, né? Você é bom, se fosse minha mãe, ela tá falando um monte. Você é doida, você vai viajar, você vai sair com seus filhos por aí, escola, nananã. Você tem um pouco de pressão da família, assim, ou de pessoas ao redor? Existe. De preconceito? Existe toda uma pressão. Porque ninguém é muito acostumado com essa cultura de desapego, né? A gente é criado para, né, seguir padrões da sociedade, né? E aquilo, né? Construir patrimônios e tal. Quem não tem, parece que são pessoas inferiores. E não tem nada a ver. Eu acho que pessoas felizes são as pessoas que vivem como vocês. Né? Até já fiz uma entrevista também com um amigo meu que ele largou tudo, a carreira de advocacia, foi abrir uma pousada lá na Bahia... Largou tudo, tipo, hoje vive, sabe, assim, numa vida... E é super julgado por isso, sabe? Eu fiz um episódio com ele aqui, chama Bicho Solto. Então, eu queria entender um pouco disso com você, porque não é fácil, né? Sair dos padrões aí da sociedade e enfrentar tudo que vocês fazem hoje. Muita gente não entende, né? Eu acho que não entende desde o começo, né? Então, de várias coisas já fui super questionada. Desde, nossa, você é grávida vegetariana. Nossa, você vai fazer as crianças comerem... introdução alimentar vegetariana. Então, eles também são seus filhos? Todos vocês? Sim. Então, existe sempre essa... Qual é a diferença do vegetariano para o vegano mesmo? Bom, tem vegano, tem ovo-lacto-vegetariano e tem lacto-vegetariano. Enfim, ovo-lacto-vegetariano, ovo, leite e comidas vegetais, né? Vegano, tem o vegano estrito, né? Que é o vegano que come... Só consome produtos de origem... Não de origem animal, nem testados em origem animal, nada animal. O vegano é isso. Então, não consome nem leite, nem ovo. O vegetariano já come leite ovo e tudo. Ainda bem. Então, nós somos ovo-lacto-vegetarianos. Tá. Então, desde então, já existe todo um questionamento. Peixe, não? Não. Existe esse questionamento já. Aí, quando nós falamos, nós vamos administrar a empresa remotamente, isso antes da pandemia, já foi outro questionamento. Mas como? Vocês vão quebrar, vai dar ruim, né? Então, nós somos acostumados a viver Na pandemia, isso. Vocês estavam aonde? Na Ilha Bela. Ilha Bela. Vocês estavam bem. Tá. Na natureza. Uhum. E ia fazer 3 anos que nós morávamos lá. Tá. Quando a gente entrou a pandemia. Não estavam tão nômades, né? Não. Estava um pouco mais fixo lá. O objetivo foi realmente fixo. Aí lá era fixo. Lá era Airbnb também? Não era. Lá você alugou uma casa fixa. Lá eu falo que muita gente tem um coração em Mojimirim, porque foi onde a gente nasceu. Sim. E tem um coração conquistado na Ilha Bela. Lá. Que legal. Nossos amigos muito queridos, um estilo de vida que nós conquistamos ali foi incrível. Então, a gente bobeou, nós estamos lá para o Litoral Norte. É nossa segunda casa. Gosto muito de lá, das pessoas que nós deixamos lá, os amigos das crianças, os nossos amigos. Então... Acaba
criando laços, né? Ilhabela tem meu coração. Bom, tem que ter um lugar que você volte como coração, né? Sim, senão, sim. imagino, né? Tem que ter. E as crianças não querem voltar para lá? Lá é um dos desejos. Tá. Talvez você vá para lá, mas não é certo ainda, agora. Sim, talvez sim. Existe um desejo de alugar um Airbnb na ilha por 3 meses. Tá. Porque os meus pais, eles moram metade em Mojimirim interior, metade em São Sebastião. Tá. Então, a gente sempre está em São Sebastião também, né? Nós sempre estamos lá. A família toda sempre se reúne ali, a minha família, né? Então, a gente sempre está em contato com esses amigos, sempre está vendo, sempre está atravessando a balsa para ir para lá, para cá e tal. Então, lá é onde a gente tem um pouquinho de nós. A nossa ideia é alugar alguma casa e ficar uns 3 meses lá na Ilhabela, para a gente matar um pouquinho desse resto de saudade, sabe? Tá. E ainda mais antes de dar aí outros grandes passos, né? Então, acho que lá tem nosso coração. Ah, que legal, Dani. Lá você tem muitos amigos. Lá na tem. Ilhabela. Na ilha temos bastante amigos lá. Que legal. E as crianças também devem ter também, né? Sim, sim. Hoje você tá com a idade dos seus filhos, Dani? Bom, eu tenho um de 23, O de 23 e ele tá com vocês, né? Não. O de 23 tem vida própria. Ah, é? Ele tá nômade ou ele tá... Ele foi nômade. Ele já foi, tá. Por livre e espontânea pressão. Ele não queria, na verdade. Hoje ele não arreda o pé do lugar que ele tá, né? Porque às vezes a pessoa virou oposto dos pais, não acontece? Tipo, sim. Viajou tanto na infância que agora ele não quer viajar mais. Eu acho que o Vini agora, nesse momento, é assim. Ah, ele tá assim? Mas acaba que ele viaja bastante. Porque o que acontece? O Vinícius, ele viajou conosco durante os primeiros anos. Tá. Né? Ele é beach tenista profissional. Ai, que legal. Então, ele joga profissionalmente, daí acaba dando aula. O que aconteceu? Quando nós estávamos em Goiânia, o Vini resolveu que não queria mais viajar com a gente. Já não queria há algum tempo. Estava esperando as fases mais críticas aí da pandemia, lá no início, para ele voltar aos treinos, né? E daí ele voltou para Mojimirim, que ele é nascido lá também, né? Tem tua família toda lá, toda do lá. pai lá, então é mais Aí, seguro. Na verdade, ele voltou por voltar, porque ele queria... Não, eu vou voltar, eu vou para Mogi, vou ficar um pouco por lá e depois eu resolvo. Quando ele voltou, apareceram oportunidades para ele por lá. Então, mas hoje ele joga, né? Então, ele está cada semana no lugar também. Pois é, quando é atleta profissional, acaba tendo que viajar o Brasil, o mundo, né? Depois. Aí ele já jogou fora também, já jogou no Chile, já jogou nas Canárias. É uma profissão que está bem alta, né? Sim. O beach tênis. Então, ele curte daí, mas é isso daí que ele faz, né, agora. Então, já não está mais conosco. Bom, então você está só com 2 crianças. Aí eu tenho 2 crianças, uma de 13, 2 adolescentes. Meninas. Já, né? 2 meninas. A Valentina, que tem 13, e Violeta, de 11. E eu são tenho elas 2 de 13. 2 eu de te falei, 13. né? Gêmeos. É a adolescência. É a adolescência, né? Eu gosto muito dessa idade. Você fala de desapego, mas você dá celular para elas, por exemplo, tem, né? Sim. Não tem como, né, hoje em dia, a vida sem celular, né? A de 13 tem, a de 11 não. Ainda não, tá. Não, porque ainda não manifestou grandes desejos. Tá. A de 13 quis o celular. E daí a gente meio que segurava. Não queria dar o celular, aquele esquema, né? Acho que a luta de mãe é essa, né? Nossa, eu dei hoje cedo o celular. Eu acabei dando cedo. É. Porque eu sou mãe solo, né? Também. Sobrava tudo pra mim. Eu não, tá. Cada um com o celular. Assim. A terceirização. Mas, claro, a gente tem que controlar, né? Assim, tem que controlar TikTok, tem que ir controlando as coisas, senão... E redes sociais? Então, o pai dele pôs agora uns programas para controlar, para eles ficarem pouco tempo nas redes. E aí eles fazem esporte com a escola, né? Então, toda semana tem que ficar 2 dias, pelo menos 2 dias por semana fazendo esportes. E incentivar eles a sair dos eletrônicos, né? Mas é difícil, né? É que nem a gente, né? Quando você vê... E eles gostam muito de jogar, né? Então, eles jogar videogame, essas coisas. Ainda estão nessa fase. Sim, é difícil. Depois vai começar a fase de sair, depois namorar. Já estou me preparando aí. Essa vida voa. Essa vida voa. E daí ela tem... a de 13 tem. E ela começou a pedir também, principalmente para manter os vínculos, né? Daí eu achei um pouco sacanagem, né? Você tira a criança do habitat.
Os vínculos que seriam o quê? Os amigos? Todos meus amigos têm. Ou, nossa, como que eu vou manter? Mas os amigos dela ou das suas filhas hoje estão mais em Ilhabela? As amigas? Tem Ilhabela, tem Mojimirim, tem alguns amigos da Bahia, que foi que fez por lá. Tá. Né? E daí, agora... Como elas estão passando as férias aqui, depois de adolescentes, então os amigos são mais daqui. Né? Os amigos delas são mais daqui. E elas estão animadas para fazer outras viagens agora? Estão animadas, estão querendo saber o próximo destino. E às vezes eu falo, bom, vamos passar algum tempo em Bali, vamos passar algum tempo no Canadá. Então, elas ficam curiosas para entender qual vai ser o próximo rumo. Ô, Dani, o que você estaria de prós e contras, assim, para quem quer seguir uma vida como a de vocês? O que você acha legal falar um pouco, assim? Putz, a vantagem é essa, que seus filhos não vão estar numa bolha, enfim. E desvantagens são essas. Que eu acho que é legal. Muita gente vai se inspirar na tua história e, de repente, querer entender isso, né? Não sei. Então, o pró é porque daí eu puxo mais pro que eu acredito mesmo, né? Eu acho que crescer e se desenvolver aprendendo sobre o mundo, para mim, é uma escolha assertiva, mesmo que por um tempo. Sim. Eu acho que se todo mundo tivesse a oportunidade de poder ter mais liberdade geográfica e mostrar para os filhos as diferentes culturas que existem no mundo, seria uma ótima oportunidade. Eu acho que esse seria o pró, né? Você ter um pouco mais de liberdade, de se sentir mais livre. O contra é que aquilo dá muita vontade, às vezes, de ter um canto para voltar e para chamar de seu. Porque tudo é estranho, porque não é seu, né? Por muito tempo. Ou quando está começando a se tornar seu, que você fala, bom, já tem meu cheiro aqui, é hora de ir de novo. Então, o contra é esse, você tem que se acostumar com despedidas. E isso é dolorido, né? Que é se despedir. Então, para nós... Mas é bom que na vida é uma eterna, né? A gente tem que se despedir de tanta coisa nessa vida o tempo todo. Tem que ir aprendendo. Mas para a gente, assim, para mim, ainda até quando eu estou em lugares que eu conheço, tipo, seja aqui em São Paulo, ou... Eu já cheguei aí para Mogi visitar a família e alugar um Airbnb lá também, ficar por lá. Então, assim, todo lugar que eu vou, aí eu vou colocando as coisas do jeito que eu gosto, vou deixando as coisas no meu esquema, assim... E daí é difícil sair. Todo lugar, parece que eu ainda não me acostumei. Parece que é uma preguiça. E também é o que você falou, acho que talvez a gente vai envelhecendo e vai ficando menos aventureiro, né? Você quer... Não sei, eu estou assim, né? Não sei se você pensa assim, mas... Não, querendo ou não, são muitas aventuras, né? Você começar a vida em outros lugares, muita coisa para resolver, muita coisa, né? É sempre uma adaptação. Você acostuma depois de um tempo, que nem assim, a gente chega e daí a gente já entende quem são as pessoas que a gente vai se vincular, por exemplo... que vão conseguir nos ajudar, eu digo assim, de pessoas que funcionam dentro do próprio comércio da cidade mesmo. Então, você vai tentando entender como que aquele organismo, daquela sociedade, daquele lugar que você se colocou, como que ele funciona. Porque pode parecer que não, mas dentro, principalmente do Brasil, que é um país enorme, existem várias diferentes culturas, né? E vários diferentes países dentro de um só. Então, cada lugar que a gente vai, a gente tem que se adaptar. Tudo muda. Muda a marca das coisas que você está habituado a comprar. Muda o preço. Então, às vezes, você tem que mudar de consumo mesmo. Muda... A receptividade das pessoas muda, né? A Total. Cultura, né? Do Nordeste é uma, de São Paulo é outra. Exatamente. Então, tem lugar que você chega que tem a máquina de lavar dentro da hospedagem. Tem lugar que é fora da hospedagem, tem lugar que é no prédio. Então, academia também. Então, assim... E a gente tem alguns pontos que a gente estabelece que são pontos que a gente marca para nós. Então, fundamentais para poder de escolha, né? Isso. Então, por exemplo, nós tentamos manter a alimentação de forma saudável, um controle financeiro rigoroso para a gente não se estrepar. Porque... Aonde você vai, você quer conhecer o alimento do lugar, né? E se deixa... Tudo é custo. Quer conhecer os restaurantes, eu imagino, né? Então, a gente tenta manter a alimentação, tenta manter o custo, porque essa é a grande confusão que as pessoas fazem. Vocês estão sempre de férias. Não, eu e o Daniel, por exemplo, a gente não tira férias desde 2019. Que a gente não tira nem
uma semana de férias. A gente trabalha muito, bastante. Para conseguir sobreviver, né? A gente pensa, imagina. Para conseguir sobreviver. Eu acho que, assim, alguns empreendedores... E sobreviver não é tirar férias, né? Pagar as contas e pagar os custos de viver, né? Exatamente. Então, assim, a nossa vida tem poucas férias nesse momento. Principalmente porque... Dentro da pandemia, o nosso negócio sofreu uma grande transformação, né? Teve que passar por todo o balanço que teve. E, então, nós não tiramos férias desde então. Então, tem esse ponto, né? Quando que a gente vai conhecer as coisas? A gente conhece as coisas nos finais de semana. Aqui parece que a gente conhece muita coisa. Por quê? Porque como nós ficamos bastante tempo nos lugares, né? Que nem nós ficamos lá em Extrema, em Minas. Ficamos ali quase 3 meses também. Conhecemos bastante coisa de Minas, mas é os finais de semana. Ou então, no final da tarde, a gente vai conhecer alguma coisa, vai caminhar em um parque, alguma coisa assim. Então, é assim que a gente conhece. E é interessante que, por exemplo, os lugares que nós passamos, nós fomos para o Jalapão. Eu conheci muito poucos pontos turísticos, todos eles são muito caros para entrar. Quem vai de férias conhece muito. Exato, vai numa outra situação, né? Vai numa outra pegada. Com dinheiro para gastar, para turistar, para conhecer lugares. Vocês não, vocês estão sempre viajando com os custos reduzidos, né? Assim, de gastos, custos, né? Então, assim, os lugares que a gente conhece de férias, de turismo, é a mesma verba que você tem para suas férias. Então, é essa verba. E verba de férias... Não sei, acho que a maioria das pessoas, ou no meu caso, ela é controlada, ela é pouca. Ela é ali uma vez no ano mesmo, né? Até porque ela tem que suprir uma reserva, né? Porque você está de férias, você não está ganhando, teoricamente, né? Então, você tem que suprir o período que você vai estar sem trabalhar, né? Sim. Então, para nós, isso também há uma grande confusão. Até nós estávamos falando ali de nomadismo digital. É um pouco sobre isso. Existe todo um imaginário coletivo e uma fantasia de que essas pessoas estão viajando de férias sempre. Sim. E não. Até todo mundo fala que foi um dos grandes boicotes e crimes que fizeram para os nômades digitais é aquela cena do computador na praia. Aquilo não acontece. Não. Já tirei Primeiro foto. Que nem funciona o computador na praia. É horroroso. Eu já até tirei foto. Você precisa do fio, porque senão vai acabar a bateria dele. Eu já até usei a foto para tirar um pouco para tirar a foto, porque fica bonito. O Wi-Fi geralmente não vai funcionar onde você estiver, perto do mar. Não, é desconfortável, é quente, é vento. Então, aquilo foi uma construção de um imaginário, né? Porque não existe aquilo. A maioria das pessoas que eu conheço, até quem vive de produção de conteúdo, trabalha muito. E não dá para você Tem que trabalhar muito mais para ganhar o que você ganha num CLT da vida. Exatamente. Agora, a galera conhece os lugares, mas são poucos. Então, por exemplo, a gente falou sobre a vida financeira também, né? Se você pega a sua vida hoje, você tem condições de você frequentar 2 restaurantes por semana, supondo. É isso que você vai fazer viajando. Você vai escolher daqueles lugares. Então, tem várias pessoas que vão para os mesmos destinos que eu morei por meses, vão ficar uma semana e conhecem muito mais. Eu fiquei 2 meses em Porto de Galinhas. Aí todo mundo, Porto de Galinhas é um lugar que é super turístico, todo mundo conhece muito e tal, mas o pessoal vai para o meio do mar, vai de canoa, vai ver as águas cristalinas, os corais, mergulha, faz... Nós não. Nós fomos e a gente ficou dentro de um condomínio e a gente conheceu a cidade de Porto de Galinhas. Porto de Galinhas não é a cidade, né? Mas nós conhecemos ali o centro, usávamos daquela estrutura. Porque, para a gente, o que mais importa é entender como que funciona aquela sociedade ali daquele lugar. Aquela cultura ali, o que aquelas pessoas fazem no dia a dia, o que aquelas pessoas comem, quanto custa viver naquele lugar, qual que é a qualidade de vida daquele espaço, o que aquela prefeitura pode fornecer para nós. Então, para a gente, o nosso objetivo é conhecer o lugar, não o turismo, não a beleza. Isso é um das vantagens, mas conhecer como que a vida acontece ali. Então, a gente se apropria, por exemplo, que dia que tem feira nesse lugar que nós estamos, para a gente poder frequentar comprar a feira. Os alimentos naturais, vegetarianos de vocês. Né? Exatamente. Então, a gente a gente brinca até que a coisa que a gente mais gostava no Nordeste era de poder comer comida com pimenta de cheiro. Aqui é muito raro de você conseguir achar pimenta de cheiro, né?
Então... O que é pimenta de cheiro? É uma pimenta... É pimenta mais forte? Ela não é forte. Não. Ela só dá pimenta. Perfume. Ah, tá. E um sabor que... A próxima vez que você comer pimenta de cheiro, você vai lembrar de mim. Tá. Você vai falar, é aquele cheiro, é esse gosto mesmo, é isso aí. Agora eu entendi. E você só acha no Nordeste? Só acha no Nordeste. Aqui você até acha, mas é raro e um pouco sem gosto. Porque, né, ela já viajou. Então, basicamente, você está contando que vocês vão para um lugar, mas vocês têm que entender a rotina de um lugar, porque você vai ver como uma rotina, não como férias, né? Não como férias, exatamente. Então, tem lugares, por exemplo, eu e o Daniel, a gente corre. Tem lugares que você chega, o seu treino de corrida não dá para ser naquele lugar, porque lá é muito morro. A gente é corredor amador, né? Então a gente tem que se adaptar a como que a coisa vai funcionar ali, sabe? Até a academia por E qual foi o lugar mais legal, incrível, que você gostou de estar nessa sua liberdade geográfica? Deve ter um que vocês falaram, piraram, assim, falaram, nossa. Então, porque tem lugares muito bonitos, né? Que no Jalapão é lindo, a Chapada Diamantina é linda. Assim, agora, por exemplo, um lugar que me surpreendeu, que eu gostei muito do estilo de vida, nós ficamos em Palmas, no Tocantins, foi um lugar que me surpreendeu, gostei, achei organizada a cidade, achei interessante a vida ali. Tem praia também, só que é praia doce, né? Então, um lugar muito legal que eu gostei foi Palmas. Tô dizendo assim, aí vocês são como avião, carro, ônibus, como que funciona? Sempre carro, sempre nesses aluguéis de carro que você tá. O aluguel é o mesmo. É o mesmo. E a gente só roda. Entendi. A gente troca de carro, tipo, às vezes acontece alguma coisa com o carro. E aí vocês vão dormindo até chegar no lugar definido, às vezes pela estrada, pelos... a gente não viaja mais do que 3 dias. Entendi. Então, a gente procura fazer 3 dias assim, né? E daí dorme nos lugares estratégicos. Bahia acho que é uns 3 dias, né? Pra chegar na Bahia. E a gente estava falando de carro alugado. Nós tivemos ironicamente, nós estávamos indo para Gonçalves, em Minas. Gonçalves, bom, nós estávamos indo para Gonçalves, acho que já é Minas, sim. E voou uma peça no carro, no retrovisor, no para-brisa, quer dizer, voou uma peça no para-brisa, saiu de um motorhome. Olha que ironia do destino. Nossa! Mas, nossa, foi bem assustador. Imagino. Assim. Não aconteceu nada, mas foi muito assustador, porque a peça ficou cravada na frente do Daniel, assim. E daí paramos o carro, aí vimos que a peça tinha saído, enfim, do motorhome. Vocês nunca sofreram nenhum acidente, nada? Não, foi esse. Perrengues na estrada foi esse. Tá. E de furar pneu? Uma outra vez acabou a gasolina. Nós estávamos indo de Palmas para Brasília. Era isso? Ali naquele lugar ali. Só que daí já não tem mais posto por muitos quilômetros, celular, nada. Não passa nenhum carro, carro só passa caminhão. No meio do nada, acabou a gasolina. A gente falou, e agora? Agora lascou, o que nós vamos fazer? Sim. As 2 crianças, o gato, eu e Daniel. Aí a gente começou a pedir carona, e daí ninguém parava, obviamente. Um caminhão parou e falou, nem sei onde tem aqui posto. O outro caminhão parou e falou, eu também estou sem gasolina, vou parar no posto. Vocês querem ir? Quem vai? No que ele falou quem vai, já estávamos os 5 com o gato no caminhão, porque eu falei, não sei onde eu estou, porque eu não sabia mesmo, não conheço o interior do país ali. Claro. Então, fomos os 5 lá e fomos para o posto mais próximo. Chegamos ali no posto, que estava uns 20 quilômetros para frente. Aí, parado ali, enfim... comprou, aí o Daniel ficou pedindo carona para quem estava indo para aquele lado. Eu e as meninas e o gato ficamos esperando. O Daniel foi lá, pôs o saquinho e voltou. Esse foi um dos perrengues. E esse outro, nós estávamos perto de São José, quando quebrou o para-brisa. E daí, nós trocamos o carro. Não precisou ficar esperando. Essa também é uma das vantagens de você estar viajando de carro alugado, né? Também. Você já sai com o seguro, com qualquer coisa que possa acontecer, né, do carro. Eu fui na locadora e falei, olha, aconteceu um acidente e tal. Aí você paga, obviamente, ali o que tem que pagar, do conserto, que teria que pagar do mesmo jeito, e troca o carro na hora. Sim. Então, nós conseguimos seguir viagem, né? Sem ter que... Você coloca nas redes sociais essas viagens, vídeos de tudo que vocês estão fazendo, assim?
Então, é muito... Porque esse é um projeto legal também, né? Muita gente faz isso e trabalha muito as redes, né? Não sei se você tem hoje TikTok, tudo isso, porque é interessante, assim, mostrar, né, para as pessoas essa vida nômade, né? Então, nós temos ali a rede, né? Já fala aqui. Livre, leve e dane-se. Livre, leve e dane-se. Tem um... E de onde surgiu esse nome? Já conta. Livre e leve faz todo sentido. Dane-se de Dani, né? Então, é meio que... Porque o marido é Dani também. É Dani também. Então, é dane-se de dane-se tudo mesmo. Dane-se no sentido... Seja livre, leve e dane-se o mundo, né? Dane-se os julgamentos do mundo. Exatamente. Nós não tínhamos redes sociais. Nunca tivemos. Tem a ver com o desapego. Então, a gente não gostava dessa muito coisa. Ego, muito tudo, rede social. Tudo. Né? Então, nós não tínhamos isso. E daí eu sempre gostei muito de podcast, sempre ouvi muito. Conta como que você foi parar em podcast isso. Também. Podcaster também, né? Você é uma podcaster. Eu gosto muito de ouvir. Histórias. Ouço pra tudo que você imaginar, eu ouço podcast. Pra lavar louça, pra correr, você ouve mais os Spotify? Ou mais... Tanto faz. Sim. Mas ouço de tudo um pouco. Tá. Eu faço uma lista, até estou falando, porque tem bastante gente que me pergunta, mas você ouve o quê? O que você ficou ouvindo tantas horas? Porque eu ouço muitas horas mesmo de podcast. Então, eu faço uma lista ali, dependendo do que eu vou fazer. Então, se eu vou correr, por exemplo, eu já sei que eu começo com 10 minutos de notícia, depois eu gosto de histórias e tal, e daí termino com entrevistas, que é um pouco mais longo. Então, eu ouço ali. Então, eu sempre ouvi muito, sempre gostei desse tipo de conteúdo, desse tipo de mídia, né? E daí eu falei, bom, vou começar isso aqui, vou começar a fazer um podcast, então. Porque as pessoas perguntavam, e aí, onde você está? O que você está fazendo, né? Eu me lembro que um grande marco foi quando eu fui com as meninas para o Capão mesmo. Fomos só eu e elas e nos separamos. Eu, Daniel, aí, solução para o casamento. Tem um episódio onde eu falo sobre isso. Quando a gente precisa se separar para não se separar. Estávamos num momento de alto estresse. Aliás, isso é uma das estratégias que a gente faz bastante. Já conta aí para a mulherada que está em crise no casamento. Essa é a estratégia, essa a gente utiliza bastante. Meu, estressou, separa. Aparta. Vai cada um pro seu canto. Então, daí... Passa uma semana longe, passa uns 15 dias longe. Aí começa a dar valor, né? Aí aluga 2 Airbnb, entendeu? Então, a gente utilizou essa estratégia algumas vezes. Tá. Quando a gente ainda utiliza. Mas aí os filhos ficam com quem? Às vezes comigo, às vezes com ele. Entendi. É porque é bom, às vezes dá paz para um, paz pro, né? É bom isso. A gente se divide, Aí eu me... então, na verdade, minha mãe queria saber como que você vai para o Capão com essas meninas, você nem conhece essas estradas da Bahia, não vai pegar o celular, você não tem medo. Mãe sendo mãe. Mãe, super seguro aqui, né? Super seguro, tá tudo bem e tal. Aí, eu gravei, eu e as meninas contando a história para minha mãe. E daí eu falei, olha, podemos começar por aqui. E daí foi quando surgiu o podcast. E daí surgiu, eu gravava dentro do guarda-roupa, aquele esquema, com o microfone do próprio computador e tal. E eu fui gostando de fazer. E daí foi quando surgiram as redes para poder divulgar. Então, antes até tinha um outro nome o projeto. Chamava We Go, que nós estamos indo sempre, né? E daí comecei a gostar do trabalho. Comecei a gostar, hoje está com 70 episódios, acho. Comecei a gostar de fazer, de gravar. Comecei a gostar da interação na rede. Comecei a gostar de deixar minha marca no mundo. Legal. Comecei a gostar e comecei a perceber que a forma que eu estava levando as histórias e a forma que eu estava me comunicando estava chegando o que eu queria que chegasse. Que bacana. Então, aí eu comecei a falar sobre vida consciente. E daí foi falando sobre vida consciente que surgiram os outros episódios e não só contando sobre a nossa rotina mudando de lugares. E era mais por vídeo ou por áudio? Só áudio. Só áudio. Até 40 episódios, só áudio. Porque você gravou aqui com vídeo, né? Aí depois eu vim para os vídeos. Legal. Aí depois os outros foram vídeos, e daí a gente até tem um princípio de YouTube ali, onde tem Mas você parou? blogs. Como é que tá esse projeto hoje?
Ele está em pausa. Tá. Então, no final do ano, eu tive, tipo, uma estafa. Porque eu falo que eu fazia o trabalho triplo. Porque, cara, é um trampo esse rolê de viajar. Porque você tem que ir atrás de hospedagem negociando dentro do seu budget que dê, que caiba. Mudança, arruma as coisas, quantos quilômetros, como é que vai ser a vida lá, adaptação. Filhos. Tudo. Então, a gente começa, tipo, negociar a hospedagem, tem que ser no mínimo 15 dias antes, né? Porque tem que ter... Para mim, tem que ter máquina de lavar roupa perto, tem que ter algum esquema de caminhar, tem que ter, né? Ou de correr, ou de fazer exercício. Enfim, então, era jornada tripla, né? Porque eram todas essas questões, era a questão da rede, era a questão dos podcasts, era a questão da viagem e a questão da empresa. Tá. Então, como nós estávamos desenhando o plano estratégico da empresa, eu peguei e falei, eu preciso de um tempo. E dei esse tempo, e agora eu estou voltando com novas estratégias. Se não nessa semana, na que vem, estou de volta. Tem gente perguntando por ali, daí eu estou de volta. É uma coisa que eu gostei de fazer, eu gosto de fazer, eu gosto de divulgar. O que eu mais gosto de conversar na rede não é sobre os rolês, mas é sim sobre a possibilidade de você fazer diferente do que está fazendo agora. Seja qualquer aspecto que seja. Né? Como assim? Explica isso melhor. Eu falo muito de vida consciente. Essa vida consciente. Conta um pouco, Dani. De que precisa tomar uma decisão ou não tá legal ali no formato que dá para ser diferente. Então, é muito mais no sentido de... Eu não falo de autoaprendizagem, eu falo de autodescoberta, porque é descobrir quem você é, descobrir o que está dentro de você e não o que estão impondo para você que existe. Porque eu costumo dizer que para tudo tem solução. Sim. Às vezes eu até costumo brigas com o Daniel, porque o Daniel fala assim para mim, mas isso é a realidade, você está viajando, você está fantasiando. Aí eu falo, não, a realidade somos nós quem fazemos, né? Sim. Para tudo tem solução. Só não tem para a morte, né? Então, para tudo tem solução. O que você gostaria que tivesse diferente aí? Tem solução. Pode ser que seja mais difícil, pode ser que tem pessoas que têm mais facilidade por N motivos, mas tudo tem solução, tem uma solução. Então, eu fui percebendo que no decorrer do meu processo, da minha vida, o fato de eu entender que tudo tem solução foi quando eu comecei a fazer tudo de forma diferente daquilo que eu gostaria que fosse. Então, eu costumo trazer muito essa conscientização. E até ontem mesmo, o Alexandre, uma pessoa que eu conheci na rede, ele falou, Dani, e ele vinha dizendo para mim, em março eu começo minha viagem, Tenho uma filha de 15 anos, mandou, tô em Bombinhas, comecei faz 2 anos, faz 2 dias, por sua causa. Então, trazer essa conscientização de que dá para ser diferente, de que tem solução, principalmente se a pessoa quer fazer uma viagem, quer um pouco mais de liberdade, eu acho que tem sido a coisa mais interessante que eu tenho conversado na rede. Não, e você tinha que criar uma mentoria, né? A gente até falou disso, porque realmente as pessoas hoje têm muito medo de mudanças, né? E a experiência que vocês têm, né? A facilidade, a praticidade que vocês têm em todos os aspectos, né? De adaptação, de mudança, de escolha de lugar. Tudo isso é muito legal, você pensar mesmo nessa mentoria, sabe? Para as pessoas. Eu venho pensando muito nisso. Até uma das coisas que eu falei que eu vou voltar num formato diferente porque eu quero trazer mais essa cara também para o meu projeto, que é essa cara de poder realmente trazer informação e conteúdo para as pessoas que querem aprender a viver assim, a ser assim, né? Porque parece simples, né? E daí todo mundo, várias pessoas falam, mas vocês estão de motorhome? Não estão de motorhome. Não, mas como? Tem gente que não conhece nem o Airbnb. Tem gente que não conhece a vida. Acha que ser nômade você tem que estar num carro, né? Teoricamente, você não pode estar em vários... né? Num Airbnb da vida, né? Em lugares que não são fixos, né? Exatamente. Que são nômades, né? Então, é isso. A outra coisa que muita gente pergunta é essa questão da parte financeira. Tem gente viajando de todos os estilos de vida. Desde que você ainda tem a renda da empresa, mas tem muita gente que não tem, né? E o estilo de vida que você tem aqui, se você conseguir... o estilo de vida que eu quero dizer, o custo financeiro da sua vida aqui agora, ele pode ser, se você tiver uma renda remota,
Ele vai ser o mesmo viajando. Eu tenho uma família que está na estrada, não conheço na rede. Eles estão de Kombi e o pai da família, ele é mecânico. E ele vai prestando esse serviço nos lugares que ele passa. Que legal. Então, eu acho muito legal a experiência, o exemplo dele, porque ele não é produtor de conteúdo e ele não tem um trabalho remoto, mas ele é um prestador de serviço que consegue fazer isso na estrada. Tem músico, tem bailarina. Tem quem cria o seu próprio conteúdo e sai vendendo coisas online, né? O Churastei era assim, né? Ele vendia coisa de cachorro, não lembro, com a marca dele. Dá para ir criando coisas assim, nessas vendas online também, né? Que daí muita gente também acha que é só quem produz conteúdo, né? Produzir conteúdo consegue viver assim quem tem... Às vezes é uma segunda renda, né? Agora, poucas pessoas viajam e vivem da renda da produção de conteúdo. Pelo que eu entendo das pessoas que eu converso, sempre tem um trabalho paralelo. Porque realmente não é fácil. Tem que ter uma marca e muitos seguidores. Tem que ser algo já muito grande, né? Relativamente, para você conseguir viver só de conteúdo, né? Mas depende. Hoje, seguir no TikTok hoje é um lugar que se paga muito bem. Assim, quem focar mesmo em produção de conteúdo lá, muita gente vivendo só de TikTok hoje, por exemplo. Né? Eu até te falei, agora tem o Kawaii também, que parece que está pagando super bem. Mas é aquilo, tem que focar, tem que produzir vídeo, tem que saber editar, tem que ter um vídeo interessante, porque o vídeo nada mais é do que um produto, né? Então, você tem que atrair pessoas, tem que atrair views, e é o views que vai te pagar, né? Então, também tem que ter um foco grande nisso. Tem que entender que é um trabalho, né? Ô, Dani, como que você cria suas filhas, assim, nesse conceito, na ideia? Você tem vontade que elas tenham esse mesmo conceito, filosofia de vida, de você e do Dani? Dessa vida livre, nômade, essa liberdade geográfica? Você tem vontade que elas também sigam essa filosofia de vida? Eu acho que, assim, essa filosofia de vida que nós adotamos agora, a gente costuma dizer que tem prazo de validade. E eu brinco que até, assim, parece que as coisas na minha vida sempre têm prazo de validade. Talvez seja uma pessoa que goste de ficar em constante mutação. Menos no relacionamento, hein? Que, só de ter uma relação da vida já é... Isso você não foi nômade. Não fui nômade. Quando eu trabalhei no sistema penitenciário, eu sabia que aquilo ia ter um prazo de validade. E isso também, da gente ficar sendo nômade, sim. Queremos ter a experiência de morar fora, queremos ter algumas outras experiências. Só não quero lançar expectativas aqui, mas estamos planejando. Mas eu acredito que vamos parar em algum momento. Então, eu não sei se eu quero isso para elas, a não ser que elas queiram, né? Sim. O que eu quero para elas é que elas sejam conscientes. É que elas tenham consciência das escolhas que elas façam no decorrer da vida delas. Então, eu não quero nem que elas sejam felizes, porque isso daí é carga demais, né? Se desejar que seu filho seja feliz, é pior do que você falar, viu? Eu quero que você seja médico, sei lá, engenheiro, o que você quiser, né? Eu quero que você seja eu quero que você seja feliz. Pô, mas ninguém é feliz a vida toda. A gente tem momentos felizes, né? Momentos de rotina, mas... Felicidade é um estado de espírito, um estado né? de espírito, exato. Então, eu quero que elas sejam conscientes. Todos os meus filhos, né? Eu quero que sejam pessoas conscientes. É lógico que dentro disso... E pela criação eles vão ser, né? Acho que de vocês, assim, não tem como, né? É o que eu espero. Consciência bem sobre... mais desapegados aí às coisas materiais, né? Como muitos são. Porque quando você é consciente, você é responsável, né? Pela sua história. Sim. Pelo que você fez de errado, pelo que você fez de bom. Sim. Daí você... Na minha concepção, quando você é consciente do que você faz, você se torna protagonista da sua própria história de vida. Daí sim. Sim. Quando você não toma consciência, porque a gente só muda e altera aquilo que a gente toma consciência, né? Exato. Se você não toma consciência daquilo, como é que você vai alterar? Então, o que eu enxergo é que se os meus filhos, né, o que eu desejo para eles é que eles sejam conscientes. Porque daí vai ser mais fácil eles se responsabilizarem pelas consequências de qualquer escolha que eles fizerem, né? Então, é mais ou menos isso que eu... o consciente é o responsável, né? São pessoas responsáveis, assim. São responsáveis. Seria a tradução do consciente, né? Sim. Tá. Não, isso é o mais importante. Agora, filosofias de vida, realmente, não dá para você escolher a filosofia do seu filho, né? Mas era mais se você tinha esse desejo, que eles saíssem viajando o mundo também, sabe? Tipo...
E não tendo um lugar fixo de se viver, assim. Era mais essa pergunta. Ah, não, quero que eles fiquem pertinho de mim. E você sente, mas você não tá perto do Vinícius hoje, você sente falta dele, assim? Nossa! Muito. 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 Sempre que pode, a gente tenta fazer um rolê junto, né? Até as meninas falam, a gente estava ontem comendo e lembrando de julho do ano passado, que foi quando ele conseguiu passar. Nós fomos passar alguns dias em Campos do Jordão. E ele conseguiu passar alguns dias com a gente. E daí a gente fica, nossa, seria tão bom. Não, e para as meninas tem um irmão também, né, mais velho, assim, elas devem sentir muita falta dele, muita. Quando ele foi embora, parecia um luto dentro da casa, assim, putz, o Vinícius foi embora agora de verdade, Não. Até outro dia, Daniel, se a gente tiver que voltar aqui em São Paulo, que apartamento, a gente revisita os apartamentos que a gente conhece. Aí as meninas, não, esse não. Eu falei, por que não? Porque o Vini, ele foi conosco para o Rio, que nós ficamos lá no Rio no final do ano passado um tempo. Aí ele foi com a gente para o Rio e voltou, ficou um dia em São Paulo e foi embora. Não, porque aqui foi quando a gente se despediu do Vini, então eu tenho lembranças ruins do apartamento. Mas eu fico feliz que ele está seguindo a vida dele, tem a namorada dele, tá tem com a namorada dele. Tá bem, tá maravilhoso. E ela é legal? A namorada é muito legal. Que legal, Dan. Ô, Dan, me conta assim, ó, você fala muito, hein? Uma hora e meia quase. Conta aí seus projetos futuros, aí seus sonhos, o que você tem vontade agora? Então, o que nós temos vontade agora é de realmente... Você tem essa vontade de experiência mais um ano fora, né? Você falou, fora do Brasil. Nós temos essa vontade de sair fora do Brasil, né? Nós ainda queremos ter mais uma vida, continuar com essa vida remota, né? Eu quero que minha empresa cresça, enfim. Tenho meus objetivos lá para ela também, que daí são questões mais internas, mas eu gostaria que a gente pudesse realmente morar fora, né? Aí nós estamos vendo se vai ser no final do ano, se vai ser no meio do ano. Nós estamos traçando a estratégia aí, porque nós temos dois grandes desejos, né? Nós gostaríamos de ir para o Canadá e um outro desejo é ir para Bali, para Tailândia, que é esse lado que tem bastante nômade digital ali também. Então, esses são alguns... Tem uma comunidade que vocês se encontram, assim, os nômades? Eu não tenho. Dessa galera que viaja com a família pelo mundo, não tem? Não tem. Deve ter uns grupos no Facebook, algumas coisas assim, né? Tem. Tem algumas coisas. A gente tem o pessoal da escola, que até você perguntou dos amigos dos meus filhos, os grandes amigos são remotos também, que são da escola, né? Aí você tem um grupo dos pais da escola. Tem, que viajam também, tem bastante gente ali que viaja. Então, não tem uma comunidade fixa, mas tem um pessoal que se comunica sempre. Que legal, Dani. Então, nosso desejo é esse. Mas aí você acha que logo mais você vai aposentar aí da vida nômade? Você falou que você já está um pouco cansando. O nosso desejo é que se a gente conseguir, ou esse ano, quando nós conseguir sair do país, a ideia é ficar pelo menos 6 meses em no lugar que a gente escolher. Sim. Porque a ideia é conseguir, ficar parado ali um tempo. Acho que vai ter bastante coisa para descobrir. Eu acho que nós já fizemos muitas viagens picadas, né? E agora nós ficamos quase 3 anos viajando, voltamos, estamos por perto da família por um tempo, que foi o que nós precisamos ficar, né? Até essa é uma das coisas, né? Todo mundo pergunta muitas vezes, mas e se acontece de alguém adoecer? O pai do Daniel adoeceu, veio até a falecer. Então, assim, todo mundo tem muito medo disso de quando está longe. Se estiver longe, né? Esse também é uma das coisas que pode acontecer, mas que também é resolvível, né? Assim, a gente pega a mala e volta, Pega a mala e volta. E daí... Se você voltar, dependendo do lugar, eles devolvem a diária, assim? Se for no Airbnb, você fechou um pacote, mas não vai conseguir ficar todo o tempo. Tem algumas regras ali. Às vezes não, né? Não. Se é por um motivo seu, não. Tá. Porque você já pagou um mês, né? Fechou um mês. Agora, se é... Nós já tivemos BO em estadia, de dar ruim mesmo. Por quê? Como? Já tivemos... 2 lugares que nós tivemos que deixar. Nós fomos para Touros, Rio Grande do Norte. E chegou lá, nossa, a casa não era o que estava no Airbnb.
Nossa, tem muita enganação no Airbnb, né? Então, aí eu peguei umas manhas de como ver a foto, algumas a avaliação é importante, a avaliação né? quando tá falando, o anfitrião é muito bom e tal, não tá falando nada da casa, não cai nessa. Boa, já dá as dicas, né? Eu tenho lá... De quem aluga muito no Airbnb. Tem outra dica você olhar sempre, por exemplo, nessa casa foi muito isso. Eles focavam em objetos bonitos da casa, sabe? Na foto, mas não tinha a foto da casa. Aí chega a casa, era um lixão, assim. A foto tem que ser ampla, sabe? Para conseguir ver tudo. Porque nós chegamos, nossa, a ideia falava que era num condomínio, que na frente do condomínio tinha várias coisas. E a gente gosta de condomínio porque a gente não conhece o lugar, né? Aí chegou lá, não era nada daquilo. Nossa, não era nada daquilo. A casa tinha barata por todos os lados que você imaginar. Mas todos os lados você imaginar. Era uma casa que tinha muito entulho. Mentira! Do anfitrião, assim, tipo, geladeira quebrada, um monte de coisa lá. Foi muito desgastante. Muito, muito. Porque nós tínhamos acabado de sair de João Pessoa nesse mesmo esquema. Fomos até João Pessoa, iríamos ficar 10 dias lá e iríamos ficar depois 1 mês nessa casa no Rio Grande do Norte. Nós entramos na casa de João Pessoa, o cara enrolou para dar fazer o check-in. Aí fez, quando fez, ainda estava lá consertando o ar-condicionado, daí informou para a gente que lá era muito calor, não precisava de água aquecida, então não tinha chuveiro quente, várias coisas não estavam dentro do que imaginávamos e saímos fora. Aí nós saímos de lá e fomos para Chã Grande, que era interior de Pernambuco, então voltamos um pouco ainda. Aí voltamos, ficamos no interior para vencer essa casa. A hora que chegou lá, aconteceu esse estresse de novo. Aí nós entendemos o que olhar. Mas, eu acho que essa é mais ou menos a 25ª, 26ª casa que eu tô. Acho que é isso. Só foram essas 2 experiências. Dá para encarar. O ideal é que não dá, né? Você tem que fechar antes, né? De conhecer. Você não consegue visitar para fechar, né? Não. E também, para o nosso caso, é longe, né? Para onde nós estamos indo. Mas dá para ter uma manha. Põe na mentoria isso, como escolher certo, né? No Airbnb é mais um tópico legal aí. Sim, eu até tenho uns posts lá de dicas, assim. Tem alguns episódios que eu falo. Gente, se liga nisso. Quando deu ruim, eu contei bastante. Para se ligar em alguns pontos, né? Mas até do próprio... A gente vai de Airbnb, mas tem outras plataformas, né? Mas a gente vai de Airbnb. E daí tem até, tipo, as manhas de como sair fora do esquema de forma correta. Porque senão você pode se dar mal também. Tipo, se não tirar foto, se não fizer o check-in. Sim, é verdade. Senão pode ser que o cara ainda queira cobrar mais, falando que aconteceu isso, isso e isso. Em João Pessoa aconteceu isso. Nós fomos visitar, o cara estava lá ainda. Aí nós saímos, ele falou, ainda não dá, o rapaz está consertando o ar, então vai dar uma volta. Aí nós fomos dar uma volta e não voltamos. No que nós não voltamos mais, o Airbnb falou, não posso reembolsar, vocês não têm prova de que está tudo ruim, porque nós nem fizemos check-in. Ele falou, não, você tem que fazer o check-in, você tem que tirar foto. Nossa. Aí nós começamos a pedir pro anfitrião, não, quero fazer, só que ele tinha ido viajar, ele mesmo resolveu cancelar a hospedagem, e daí aconteceu isso. No outro, daí nós já estávamos lá, então nós fizemos o beabá certinho, sabe? Então, mas dica boa essa, porque realmente não dá para confiar nas pessoas, né? Não, tem que ficar esperto, tem que olhar bem, assim. Tem que olhar bem o antes e o depois. Como chegou, sempre filmar, e como saiu, sempre filmar, né? Para depois não cair a culpa em você de qualquer coisa, né? Exato. E tem essa também, né? Eu acho que tem toda a história tem 2 lados, né? Por exemplo, nós, a gente deixa, assim... O lugar que a gente vai no esquema que nós pegamos, sabe? Se tem horta, a gente cuida da horta. Se tem vaso, a gente cuida. Eu deixo tudo bem organizado. Tiro todo o lixo, todo o esquema para não ter estresse para o anfitrião também. Depois. Porque a gente quer que dê certo, claro, né? Você tem que, pelo menos, chegar do jeito que... Deixar a casa do jeito que você chegou, né? Não um porco, nada, sujeira, nada... Exatamente, isso, cuidado, né? espaço, cuidados, né? exato. Aí, tipo, às vezes acontece você quebrar algum prato, quebra alguma coisa, a gente compra outro, repõe. Quando eu fico mais tempo numa casa, eu compro às vezes falta café, como é que chama? Garrafa térmica. Eu compro uma, deixo de presente para casa, sabe?
Quebrou o copo, não achei igualzinho. Pô, compra um jogo de copo que não é tão caro, deixa ali para eles. Legal. Então, a gente costuma fazer nesse sentido. E depois volta em dobro. Tudo que você faz pelos outros, como gentileza, acaba voltando para você mesmo, né, Dani? É isso aí, exatamente. Muito bom, meu amor. Olha, falamos bastante agora, hein? Acho que a gente conseguiu abordar tudo que a gente queria. Acho que sim. Você acha que faltou alguma coisa, Dani? Fala que a gente não deu tempo aqui. Eu acho que tá tudo dentro do esquema, né? As pessoas perguntam o que leva na mala, perguntam essas coisas todas, mas acho que a gente conseguiu abordar bastante coisa aí que... Você já deve ter uma praticidade incrível de mudança, de mala, de tudo isso, né? Sim, de como colocar as coisas, como tirar. Como tirar, porque, nossa, tanto... Você tem ideia de quantos lugares você conheceu, assim, nessas viagens todas? Olha, estados, cidades? Por enquanto, foram 15 estados. 15 estados. E de cidades foi mais. Talvez 20 cidades. 20 cidades. E tem algum estado que você queira muito conhecer do Brasil que você ainda não... Nós queremos ir para o norte agora. Tá. Queremos conhecer todo aquele lado lá, que foi onde a gente não conseguiu ir, que nós gostaríamos de ir. Mato Grosso para cima lá. Ir para lá. Que é o que falta conhecer. O resto você acha que você conheceu bem? Assim? Acho que deu para conhecer bem. Show. Assim, alguns de passagem, ficamos poucos dias, Chapada dos Veadeiros. E onde o pessoal é mais gente boa? Sacanagem, né? Aí é sacanagem. Daí vão te xingar aqui quem não for de outro estado. Tá bom, não precisa responder não, Dani. Mas todo lugar, ainda bem que conhecemos pessoas, sempre pessoas super abertas e receptivas para nós. Não, muito bom, Dani. Adorei te conhecer, foi uma honra ter você aqui. Volte sempre com novas histórias, vou estar te esperando. Porque você é podcaster também, né, agora, então vai estar sempre trazendo coisas aí. Eu falei, né, que eu tô trabalhando aqui, então a hora que você falar, Ju, tô com uma pauta legal, vamos falar disso. Inclusive do seu projeto, quando estiver pronto, esse projeto de mentoria que você vai fazer. Você vem aqui contar também. Legal. E é isso, eu queria que você deixasse um recado final para as pessoas, para quem quer se aventurar, né? Tipo, deixa um recado final, Dani. Onde as pessoas te acham, tuas redes... Então é isso. O podcast e o Instagram é @livre-leve-dane-se, tudo junto. Livre-leve-dane-se, eu vou colocar aqui no link também. É isso. O recado que eu tenho que deixar é isso, né? Gente, dá para ser diferente. Toda realidade tem solução. Tem que ser consciente. Vida consciente, né, Dani? Consciente. Que você falou muito sobre isso aqui. É isso. Vamos até, de repente, ser o título do nosso episódio hoje. De vida consciente, né? Obrigada, meu amor. Obrigada, foi um prazer. Obrigada mesmo. Incrível, eu super te admiro. Adorei. Pela tua coragem, meu. Porque... Adorei estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Obrigada. Espero revê-la. Vai sim, vamos sim. E é isso, gente. Pedir para todo mundo curtir, comentar, compartilhar, seguir nas redes, né, do Instagram Estrela Pod, no TikTok Cortes Exclusivos Estrela Podcast, no YouTube Estrela Podcast. Muito obrigada e até o próximo episódio.